Bom dia, oitavo ano de História. Vamos para a semana 2 da apostila. Vamos falar sobre alguns processos de industrialização e outros processos que ocorreram no Brasil da semana 2, a metade, o fim do primeiro capítulo, tá? Como nós falamos na outra aula, os imigrantes começam a vir para cá por essa ideia racista e errada de branqueamento da sociedade, não é? E para isso, então, vai ser estabelecido que um colonato, né? Esses caras, eles vêm para cá, eles vão trabalhar nas terras e eles vão fazer sistemas de trocas, né? Às vezes, para pagar a passagem de chegada ao Brasil, eles trabalhavam 2 anos nessas terras, né? Ou ficavam, às vezes, presos aos seus proprietários, né? Porque cada vez mais eles deviam aos seus proprietários e se tornavam escravos indiretamente. Às vezes se tornavam escravos indiretamente porque ele tem que comprar comida, ele tem que pagar passagem, ele tem que pagar isso, pagar aquilo, e a dívida dele só vai aumentando. Por mais que ele trabalhe na fazenda desse cara que pagou a passagem para ele vir para o Brasil, esse italiano, esse alemão, esse japonês, ele não consegue pagar essa dívida e se torna um escravo por dívida desses barões do café. Tá? Outra característica que mudou foi a instauração da lei de terras, né? Então, a partir de 1950, as terras, a posse da terra começou a ser regularizada no Brasil. Começou a existir uma regularização em relação de quem pertence a tal terra, coisa que não existia, né, antes disso. Por quê? Como começa a chegar muita gente, o governo vai ter que organizar essa sociedade para saber de quem é qual terra ali, organizar o negócio. Tá? A industrialização brasileira começou de maneira bem rápida, não é? O boom industrial brasileiro, a real transformação da indústria brasileira acontece no ano que vem que nós vamos estudar, que é depois da proclamação da República e no início da República Velha. O que nós estamos estudando são algumas iniciativas industriais, não é? Então, 3 fatores que ajudaram nessas iniciativas no início de algumas indústrias, pequenas indústrias, são a tarifa Alves Branco, que o governo de Dom Pedro II impôs, aumentando o imposto aos produtos importados. Outro fator que foi importante foi a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. E houve uma guerra entre o norte e o sul americano, né? E enquanto estava em guerra os Estados Unidos, o Brasil teve que criar indústrias para suprir os produtos que não vinham mais dos Estados Unidos. Ou seja, não vem sapato dos Estados Unidos, eu preciso criar uma indústria aqui que faça os sapatos para suprir a demanda da população. E o terceiro fator é a Guerra do Paraguai, que nós já estudamos, né, e vamos rever ainda. Guerra do Paraguai fez com que toda uma indústria de armas fosse criada e uma indústria para alimentar esses soldados que estão em frente de batalha. Tá? Em falar em industrialização sem falar no Barão de Mauá, não dá, porque ele foi o grande cara do século XIX, visionário, teve mais de 20 negócios, era como se fosse o Silvio Santos do século XIX, na época do Dom Pedro II, foi muito influente no governo do Dom Pedro II, ele construiu estrada, telégrafo, trouxe trem para cá, ele fez muitos empreendimentos, o Barão de Mauá, muito poderoso no período, né? Mas depois o governo começou a se voltar contra ele, se tornou inimigo dele e ele acabou falindo algumas empresas, mas ele foi um dos caras, foi o grande primeiro cara revolucionário na indústria do Brasil, que tentou criar um negócio diversificado a partir de várias indústrias, tá bom? Então essa é o finalzinho do primeiro capítulo.